o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O final de semana que antecede ao encerramento do prazo para a realização de convenções será bem movimentado na agenda política dos municípios do interior e da Grande Fortaleza. Na capital, o presidente Lula desembarca para prestigiar a convenção do PT. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. O final de semana será de muita movimentação, com o encerramento do prazo para os partidos indicarem candidatos e candidatas que irão concorrer às eleições municipais de outubro. O prazo, aberto no dia 20 de julho, se estende até segunda-feira, dia 5 de agosto. Mas a grande movimentação se dará neste sábado e domingo para a maior mobilização dos militantes e filiados aos partidos. O quadro de candidatos e candidatas às prefeituras e câmaras de vereadores dos 184 municípios do Ceará estará definido até às 23 horas e 59 minutos da noite de segunda-feira. Após as convenções, os partidos pedem à Justiça Eleitoral o registro das candidaturas. Em Fortaleza, o PT realiza nesse sábado, no Centro de Formação Olímpica, em frente à Arena Castelão, a convenção para homologar a candidatura de Evandro Leitão à prefeitura. O evento terá a participação de lideranças nacionais do PT e do presidente Lula. Já a União Brasil homologa no domingo a candidatura do capitão Wagner, enquanto o Novo oficializa a candidatura do senador Eduardo Girão. Diferente de todos os demais candidatos, o deputado federal André Fernandes fará uma convenção sem público, alegando que quer evitar multas. A convenção do PL, sem a presença do ex-presidente Bolsonaro, será realizada nesta sexta-feira. Segundo André, Bolsonaro virá ao Ceará no dia 16 de agosto para cumprir a agenda eleitoral. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, é um final de semana que a gente pode definir como cheio de convenções, tanto no interior do estado quanto na região metropolitana de Fortaleza. Todos os militantes dos partidos políticos que irão indicar candidatos às prefeituras das 184 cidades do Ceará estão de olho. Claro, já tivemos muitas convenções até o momento, mas vamos começar esse nosso bate-papo falando sobre o maior colégio eleitoral do Ceará, que é justamente a capital, Fortaleza, com um quadro que vai ficar definido de candidatos e candidatas à prefeitura até o final do domingo, quando estarão sendo realizadas no sábado e domingo todas as convenções dos principais partidos que estão de olho no Paço Municipal. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos ouvintes. Será um mega final de semana, Luzenor, exatamente finalizando esse processo de convenções municipais em que os partidos finalmente vão fechar suas alianças e, principalmente, Luzenor, chegar com a definição dos nomes dos seus candidatos a vice, porque é verdade, ainda tem gente aí com indefinição. Mas vamos começar por hoje, Luzenor, que é sexta-feira. A gente já começa esse mega final de semana hoje. Por exemplo, o André Fernandes vai fazer essa convenção do PL, como você já foi dito aí. Então, começa hoje, sexta-feira. André Fernandes ficar sozinho nessa? Não. A UP, Zenor, que é a União Popular, que também é chamada de União Popular Socialista, é um pequeno partido de extrema esquerda, também está lançando hoje, oficialmente, o historiador Haroldo Neto como candidato a prefeito pela UP. Vai ter aí mais esse candidato. E aí fica por isso? Não. Que ao longo desta semana, o deputado federal André Fernandes anunciou oficialmente que a convenção não terá público, mas ele aproveitou para ir a Brasília com um grupo de candidatos a vereador para registrar, para se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, fazer as primeiras gravações, claro, também trazer mensagem para os convencionais. Esse registro sobre a movimentação de André Fernandes ao longo desta semana nos preparativos da convenção municipal do PL, que acontece daqui a pouco no bairro da Aldeota, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza. Então, retomando o Beto Almeida, porque eu quero fazer uma pergunta daqui a pouco para você: quantos candidatos teremos à Prefeitura de Fortaleza? E aí, Luzino, detalhe,
A gente tem, ainda nessa questão aí do André Fernandes, ele encontrou uma agenda para justificar, vamos dizer assim, a vinda do presidente Bolsonaro logo no início da campanha eleitoral. Qual é essa agenda? É o capitão Wagner, o capitão Jair Bolsonaro, vir receber o título de cidadão fortalezense na Câmara Municipal de Fortaleza. Então, isso para juntar com esse lançamento da candidatura dele, que ele pretende fazer logo no dia 16 de agosto, ou seja, o primeiro dia oficial de campanha. Passando por isso, Luciano, no sábado nós vamos ter a União Brasil não faz no domingo, é no sábado. O capitão Wagner, ainda sem a indicação do nome do candidato a vice dele, mas a convenção está marcada para o sábado 3 de agosto. O senador Eduardo Girão, que já tem como vice Silvana Bezerra, a viúva, né, do Adalto Bezerra, também vai realizar no sábado. O Novo realiza a sua convenção no sábado. Como você já disse, o Evandro Leitão, que já tem vice confirmada, que é a Gabriela Aguiar, faz a sua convenção também no sábado, 3 de agosto. O PSOL também faz convenção, Zenô, no dia 3 de agosto. Vai ter o produtor cultural Técio Nunes como candidato a prefeito pelo PSOL. E no domingo, 4, aí sim, no dia 4 de agosto, o PSDB realiza a sua convenção. Essa convenção do PSDB é para formalizar, claro, uma chapa com a Federação PSDB Cidadania. Então eles vão formalizar uma chapa com 46 candidatos a vereador e também o nome do vice-prefeito Elcio Batista. Nesse evento vai estar presente o prefeito Sarto, que é candidato à reeleição, vai estar presente o senador Tasso Gereissati e outras lideranças políticas do PDT. Estava anotando aqui, Beto, pelo quadro de convenções a serem realizadas e também de convenções partidárias já realizadas. A corrida pela Prefeitura de Fortaleza terá um número aí de até 7 candidatos. 7 candidatos. Vamos aqui, Beto. Vamos primeiro, pessoal, Técio Nunes, o candidato do União Brasil, Capitão Wagner, do Novo, o senador Eduardo Girão, do PT, Evandro Leitão, e aqui também a candidatura do André Fernandes do PL, 6. Tem a candidatura do professor Haroldo pela UP, Unidade Popular, isso, e tem também do PSTU. Que é o Zé Batista, exatamente. Somados 7 candidatos? 7 candidatos a prefeito na capital nessa disputa das eleições 2024. E o que é que o chama a atenção neste momento, nesse quadro de candidaturas? Zenon, o que chama a atenção aqui é a questão que eu considero, por exemplo, de que no começo havia muito aquela, as vices vão sempre ser mulheres, as indicadas, e a gente viu que nem tanto, né? Assim, até agora, pelo menos, seja por falta de opção. A minha pergunta foi meio capciosa. Você foi no rumo, mas não foi na essência. Pois diga aí a essência. Quando eu fiz a pergunta. Vai lá. A essência é o seguinte, Beto. Pelo quadro aqui, teremos 7 homens disputando a eleição à Prefeitura de Fortaleza. Nenhuma mulher na cabeça de chapa. Isso é que me chama a atenção, Beto. Luciano, mas olha, a gente sempre coloca o seguinte. Eu vejo, a gente já falou sobre essa questão da questão de gênero, da presença da mulher na política. Só teríamos aqui uma mulher em condições de entrar na disputa para valer se a Luiziane Lins tivesse tido sucesso lá atrás, na fase ainda interna de discussão partidária. Porque não basta simplesmente você trabalhar essa questão de gênero. A gente precisa ter a representatividade feminina. Eu também concordo. Eu não entrei em si nessa discussão. Mas o fato que me chamou a atenção, Beto. Nós temos 7 homens, 7 candidatos. 7 candidatos. E nenhuma mulher. Você lembra quando foi eleita a primeira prefeita de Fortaleza? Quem foi, Beto Almeida? Maria Luísa Fontinelli. Quando, Beto Almeida? 1985. Qual foi o significado dessa administração da Maria Luísa? Qual foi o peso que a Maria Luísa enfrentou e o que significou a trajetória de Maria Luísa pela prefeitura? Zenon, tiveram vários significados. Primeiro que a eleição da Maria Luísa foi um divisor. Primeiro, foi a primeira eleição democrática na retomada do país após a ditadura. Foi a primeira mulher eleita de capital no país, a primeira mulher eleita de capital. E também, primeira mulher do PT eleita para dirigir a primeira mulher eleita do PT. E outro aspecto bem importante do ponto de vista financeiro e econômico e fiscal. Maria Luísa enfrentou Lembra, Beto Almeida, que foi enorme. A partir de 1988, com a nova Constituição, que os municípios, que as capitais passaram a ter autonomia financeira. Exatamente. E a Maria Luísa Fontinelli sofreu com as limitações, porque era aquela linguagem, precisava ficar com pires na mão
para pedir ao governador de plantão, ao presidente de plantão, o dinheiro para a capital. Exatamente. Não apenas ela, mas também os demais prefeitos de capitais. Mas aí a segunda mulher para governar Fortaleza foi justamente outra petista, Luiziane Lins, que exerceu 2 mandatos, 2004 a 2008, 2008 a 2012. Pô, Beto, a memória está boa. A memória está boa e isso mostra, você tem razão nesse aspecto, de ainda a dificuldade que existe realmente das mulheres galgar esses espaços mais representativos. Mas eu quero convidá-lo para nos acompanhar, a você, ouvinte internauta, no próximo bloco, porque vamos continuar falando sobre essa agenda de convenções, passando pelas principais cidades do Ceará, pelos principais colégios eleitorais, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto no interior do estado. Em 1 minuto a gente volta. Eleições Municipais 2024. Aqui, muito mais informação e cidadania.